Olá, turminha, tudo bem? Hoje é sexta-feira, que alegria, pulem aí de alegria, tá? Que o final de semana tá chegando, tá bom? E aí a gente vai começar com a correção da ficha, página 25, 26, tá bom? Não esqueçam do nome de vocês e da data da atividade. Primeira questão. Leia o seguinte texto informativo publicado na internet. Como medir o tempo? Vamos lá. Quantas vezes ao dia você para de fazer alguma coisa para olhar a hora ou pergunta a alguém que horas são? Mas você sabe dizer como o tempo é medido? Como foi que inventaram as divisões do tempo? Nem sempre tivemos o relógio. Antigamente, as formas de medir o tempo eram outras e com o passar do tempo foram evoluindo. O que acha de descobrir um pouco mais sobre isso agora? Medir o tempo é algo tão comum em nosso dia a dia que já se tornou um hábito. Ficarmos olhando com frequência a hora, seja em um relógio, um celular, um computador ou qualquer outro meio que nos mostre o tempo com exatidão. Você já parou para imaginar que se não existissem dias, meses, horas e anos, seria bem complicado, não é mesmo? O que é o tempo? O texto está dizendo que o tempo, podemos dizer que o tempo é a duração dos acontecimentos e também o período em que as coisas acontecem. Nos dias de hoje, podemos dividir o tempo em algumas classificações: século, década, ano, mês, dia, hora, minuto e segundo. O século ele tem 100 anos, a década 10 anos, o ano aproximadamente 365 dias, o mês tem 30 ou 31 dias, com exceção do mês de fevereiro, que tem entre 28 e 29. O dia tem 24 horas, a hora tem 60 minutos e o minuto tem 60 segundos. É dessa forma que a gente divide o nosso tempo. Aí a segunda questão diz assim: segundo o texto, tá, gente? É no texto, o que é o tempo? É a duração dos acontecimentos, é o período de um dia, é o que acontece quando dormimos. A resposta correta é a primeira, é a duração dos acontecimentos. Eu recebi muita atividade com a resposta aqui, é o período de um dia, certo? Mas lá no texto diz bem claro que o tempo é a duração dos acontecimentos. Essa aqui, tá bom? Associe adequadamente as unidades de medida à quantidade de tempo que elas representam. Do jeitinho que eu acabei de ler, certo? Então aqui, nos 60 segundos, você vai colocar o quê? A letra G, que 60 segundos equivale a 1 minuto. 24 horas, você vai marcar a letra E, que é o dia. O dia tem 24 horas. 10 anos, você vai marcar a década, letra B. A década são 10 anos. 30 ou 31 dias, com exceção de fevereiro, é o mês, letra D, certo? D. 365 dias aproximadamente, tem o ano, letra C. 60 minutos tem a hora, letra F. E 100 anos tem o século, ok? Letra A. Marque um X nas imagens que representam formas de medir o tempo. Aqui ele está olhando a hora, ok, marquei um X. Aqui ele está com uma ampulhetazinha contando o tempo, também marco um X. Aqui ele está no calendário para saber os dias, né, que estão se passando, também marco um X. E aqui ela está com uma concha ouvindo o barulho do mar, não marca nada, certo? Nada a ver com o tempo, tá bom? Corrigida a nossa ficha de atividades, a gente vai aqui para o livro. Corrigir a atividade da página 47, tá? Que foi o convite que a tia Camila leu para vocês na aula passada. E aí nós vamos responder as questões referentes àquele convite.
Quem está sendo convidado? Marque todas as respostas corretas. O convite que a tia Camila leu, quem estava sendo convidado, né, era quem? Eram as crianças e os responsáveis pelas crianças, tá? Todos os moradores da cidade, não. Todas as pessoas que trabalham na prefeitura, também não. Na segunda questão, diz assim: quem está enviando o convite? Quem enviou o convite? Posso marcar as duas? Pode, porque foram as duas instituições, o CRAS e a Escola Mundo Mágico, que enviou o convite para as crianças e os seus responsáveis. Associe adequadamente as informações do evento. Aqui, ó. Local, Escola Mundo Mágico. Horário, 13 horas. Dia da semana, quinta-feira. Qual foi a data? 26/10/2020. Em que ocasião está sendo comemorada? Dia do livro, dia das crianças, dia dos professores. Aqui no caso é o dia das crianças. Em qual mês do calendário você anotaria esse evento? Circule sua resposta. 26/10, não é? Vamos aqui contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mês 10, então, é o mês de outubro. E aí eu vou lá para o dia 26 e marco o dia 26. 26 do mês 10. Certo? Como você anotaria o evento em uma agenda? E aí essa resposta é pessoal, tá bom? Vocês vão colocar aí a forma que vocês anotariam. Um dia antes, que é o dia 25, e no dia do evento, que é o dia 26. Mandem as fotos pra gente ver. Certo? Combinado? E aí, gente, a gente já estudou convite na aula passada, né? Que é um texto em que se informam todos os dados importantes de um evento e se pede para que alguém compareça a ele. Essa atividade também a gente já fez, né? Criou um convitezinho bem legal. E agora a gente vai estudar o que é sinônimo e o que é antônimo, tá bom? Ó, leia um trecho do livro A Semana dos Monstros, de Jean-Claude. Vamos lá. Segunda-feira, Bituque é um monstro com tudo em cima. Ele arrasa na hora de assustar. Quando chega em casa, depois de um dia de trabalho difícil, tudo o que ele mais quer é relaxar. Terça-feira, Trip é um monstro em boa forma. Ele arrasa na hora de assustar. Quando chega em casa, depois de um dia pesado, tudo o que ele mais quer é relaxar, né? Legal, né? Esse textinho dos monstros é de Jean-Claude, A Semana dos Monstros. Quando duas ou mais palavras têm o mesmo significado, dizemos que elas são sinônimas. E quando duas ou mais palavrinhas têm significados opostos, digamos que elas são antônimas, tá bom? Então, ó, sinônimas, é só vocês lembrarem de Simone. Simone igual. Então, eu já sei que as duas palavrinhas, elas vão ter o mesmo significado. E as antônimas vêm de Antônio, diferente. Então, eu já sei que as palavrinhas têm significados opostos. Tipo assim, claro, escuro. Vou explicar a tarefinha para vocês, ó. Observe as palavras destacadas no texto e associe-as. Quais palavras têm o mesmo significado? Ligue as palavras da primeira coluna com as da segunda. Olha só os sinônimos, tá? Sinônimos são palavras diferentes, mas que têm o mesmo significado. Sinônimo de Simone. Assustar, né? É a mesma coisa que assombrar. Estou assustando, estou assombrando. É a mesma coisa. Então, são palavras sinônimas. Relaxar e descansar. É a mesma coisa. Estou relaxando, estou descansando, né? É a mesma coisa. Então, elas são palavras sinônimas. Na letra B,
a gente vai ver as palavras que têm um significado contrário, gente, tá? Que indicam coisas opostas. Exemplo, difícil. Ah, uma coisa difícil. Qual o oposto de difícil? Fácil, não é? Difícil, difícil de fazer. Fácil, fácil de fazer. Pesado, uma coisa pesada. O oposto de pesado, leve. Claro, escuro. Preto, branco. Certo? Tá bom? E na segunda questão, vocês vão completar a forma correta nas colunas. Olha só. Qual é o sinônimo de mal, bravo, lotado, grande, certo? E aí vocês vão só escrevendo. E da mesma coisa vocês vão fazer com o antônimo. O antônimo de mal, bom, né? É o contrário. O antônimo de bravo, com raiva, né? Feliz, né? Por exemplo, certo? Na terceira questão, vocês vão reescrever as frases, substituindo as palavras destacadas por sinônimos, tá? Pensei que você residia na rua próxima à escola, certo? Residia é a mesma coisa que morar, né? Pode ser? Pode, ó. Se eu colocar, pensei que você morava na rua próxima à escola, vai ter o mesmo significado, mas são palavras diferentes. Letra B. Era tanto ouro naquele tesouro que tudo estava cintilante. Vocês vão pensar numa palavra parecida com cintilante, certo? Letra C. A flor, além de bela, também tinha um maravilhoso aroma. Uma palavra parecida com aroma para colocar aí. Vovô gostava de contar histórias. Ele dizia que assim recordava sua infância. Uma palavra parecida com recordava. E aqui vocês vão destacar as imagens do material de apoio e colar nos quadros abaixo relacionando os sinônimos e os antônimos, tá? Tem um RA também para vocês fazerem, tá bom? E finalizada a nossa aula de hoje, tá certo? Hoje a gente falou sobre sinônimo e antônimo, né? Sinônimos são palavrinhas que têm o mesmo significado, né? Elas são diferentes, mas elas têm o mesmo significado. E antônimas são palavrinhas que são opostas, certo? Façam atividade para fixar o conteúdo e qualquer dúvida, chamem a gente, tá bom? Cheiro para vocês, até segunda.